Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia Sagrada junto e hoje eu convido vocês a analisarmos o texto de Colossenses, capítulo 2, o versículo 6 até o versículo 13. Amanhã eu farei a gravação do versículo 14 até o versículo 23. O versículo 6, ele diz assim: Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos da igreja de Colossense a continuarem firme na fé. Essa fé que receberam os habitantes de Colosso, aceitaram Cristo como Senhor e agora deve viver de acordo com essa nova realidade, permitindo que a sua vida esteja em conformidade com os ensinamentos de Cristo. O versículo 7 diz: arraigado e edificado nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graças. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo usa metáforas de enraigado, ou seja, de raiz, uma construção para descrever o crescimento espiritual. Ou seja, pessoas que criam raízes, que são edificados, permanecendo firme. Ser arraigado em Cristo significa ter uma fundação firme, ter raízes firmes. Ser edificado é continuar crescendo e se fortalecendo na fé. A gratidão é uma resposta natural ao entendimento e à evidência dessa fé. O versículo 8 diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo as tradições do homem, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, o apóstolo Paulo adverte os irmãos de Colossense contra ensinamentos que desviam da verdade e do evangelho. O apóstolo Paulo, inclusive, fala sobre filosofia e vã sutileza. Refere-se a doutrinas humanas que parecem sabedoria, mas que não são baseadas em Cristo. Ele alerta contra qualquer coisa que diminua a centralidade de Cristo na vida dos crentes. O versículo 9, ele diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele se refere a Cristo, que em Cristo habita toda a plenitude. Aqui o apóstolo Paulo, ele reafirma a divindade de Cristo, declarando, desculpa, irmão, o tempo está muito seco e a garganta, ele não está suportando essa mudança de temperatura brusca que está acontecendo. Aqui o apóstolo Paulo, ele reafirma a divindade de Cristo, declarando que toda a plenitude de Deus reside nele de forma corporal. Isso contradiz qualquer ideia de que diminua a natureza divina de Cristo e enfatiza a sua total suficiência. O versículo 10 está escrito assim: E estáis perfeito nele,
que é a cabeça de todo o principado e potestade. O apóstolo Paulo diz que os crentes são perfeitos ou completos em Cristo, significando que não precisa de nada além de Cristo para a salvação e o crescimento espiritual. Ele é a autoridade suprema sobre todas as forças espirituais. O versículo 11 diz assim: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojamento do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O apóstolo Paulo, ele refuta a ideia de que algumas lideranças entrou dentro da igreja de Colossense, tentando fazer com que os colossenses fossem circuncidados. Eles diziam para os irmãos de Colossenses: vocês precisam circuncidar e cumprir a lei de Deus para ser salvo. Agora o apóstolo Paulo diz que os crentes de Colossenses já estão circuncidados com a circuncisão não feita por mão. A circuncisão feita pelos colossenses foi no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então Paulo fala aqui sobre a circuncisão espiritual, que é a transformação interna realizada por Cristo. Diferente da circuncisão física, esse envolve, no caso, a circuncisão do crente envolve o despojamento da natureza pecaminosa, simbolizando uma mudança de coração e de vida. Então, essa doutrina que as pessoas estavam pregando na igreja de Colossos, dizendo que se eles não fossem circuncidados, eles não seriam salvos, o apóstolo Paulo refuta totalmente essa ideia. Agora, o versículo 12 diz assim: sepultado com ele no batismo, no qual também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Muito bem, eu quero ter bastante cuidado ao analisar esse versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz que nós também fomos sepultados com ele, com Cristo. Mas o nosso sepultamento é no batismo. O batismo é visto como um símbolo de união com Cristo em sua morte. Por isso é muito importante, amados, ensinarmos os novos membros da igreja a necessidade de um batismo. Porque esse batismo, ele simboliza a união que nós temos com Cristo em sua morte e ressurreição. Ao serem batizados, os crentes participam espiritualmente na morte, ou seja, na morte ao pecado. Quando nós somos batizados, então há um símbolo espiritual de que o nosso pecado foi banido da nossa vida. E que na ressurreição de Cristo, nós podemos participar para uma nova vida em Cristo. O versículo 13, ele diz assim: e vós, quando estavam mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. O apóstolo Paulo, ele lembra aos irmãos de Colossenses que antes de conhecerem a Cristo, eles estavam mortos em seus pecados, porém, através de Cristo, eles foram vivificados. Vivificado significa que receberam vida. Antes, eles estavam. A natureza do homem era uma natureza de morte, uma natureza de eterna separação de Deus. Mas através de Cristo, nós fomos vivificados, ou seja, recebemos vida.
a promessa de uma vida eterna. Ou seja, traduzindo, fomos trazidos novamente da potestade das trevas para o reino da luz. Então, nós somos trazidos à vida espiritual com todos os nossos pecados perdoados. Todos os nossos pecados foram banidos da nossa vida quando nós recebemos Cristo em o nosso coração. Então, essa passagem do livro de Colossenses reforça a suficiência de Cristo para a salvação e o crescimento espiritual, advertindo contra qualquer coisa que tire a centralidade de Cristo na vida do crente. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu vou parar por aqui. Amanhã eu vou concluir esse capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 23. O livro de Colossenses, o capítulo 2, ele é um texto em que Paulo discute a plenitude de Cristo e a liberdade dos crentes, dos regulamentos humanos, onde nos leva a uma vida espiritual abundante, onde nos leva a sermos transformados por meio da fé, tendo uma vida plena, uma vida espiritual plena, sabendo que um mundo melhor aguarda cada um de nós. Que Deus vos abençoe, amados. Foi uma grande satisfação comentar hoje essa passagem do versículo 6 até o versículo 13. Que Deus vos abençoe. Amém?